Artigo 1018. O agravante poderá requerer ajuntada aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Parágrafo 1º. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Parágrafo 2º. Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput no prazo de 3 dias a contar da interposição do agravo de instrumento. Parágrafo 3º. O descumprimento da exigência de que trata o parágrafo 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento. Artigo 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos 3 e 4, o relator, no prazo de 5 dias. Inciso 1. Poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela total ou parcial, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Inciso 2. Ordenará a intimação do agravado, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça, ou por carta com aviso de recebimento, dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Inciso 3. Determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 dias. Artigo 1020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 mês da intimação do agravado. Capítulo 4. Do agravo interno. Artigo 1021. Contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Parágrafo 1º. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. Parágrafo 2º. O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado com inclusão em pauta. Parágrafo 3º. É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. Parágrafo 4º. Quando o agravo interno for declarado manifestadamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Parágrafo 5º. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa, prevista no parágrafo 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da Justiça, que farão o pagamento ao final. Capítulo 5. Dos embargos de declaração. Artigo 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para, inciso 1, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. Inciso 2, suprir omissão de ponto ou questão, sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Inciso 3, corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: inciso 1, deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Inciso 2, incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º.
Artigo 1023. Os embargos serão opostos no prazo de 5 dias em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a repreparo. Parágrafo 1º. Aplica-se aos embargos de declaração o artigo 229. Parágrafo 2º. O juiz intimará o embargado para, querendo manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Artigo 1024. O juiz julgará os embargos em 5 dias. Parágrafo 1º. Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente. Parágrafo 2º. Quando os embargos de declaração forem opostos contra a decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Parágrafo 3º. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1021, parágrafo 1º. Parágrafo 4º. Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração. Parágrafo 5. Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação. Artigo 1025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Artigo 1026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição de recurso. Parágrafo 1º. A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Parágrafo 2º. Quando manifestadamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. Parágrafo 3º. Na reiteração de embargos de declaração manifestadamente protelatórios, a multa será elevada até 10% sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da Justiça, que a recolherão ao final. Parágrafo 4º. Não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios. Capítulo 6 dos recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça. Seção 1 do recurso ordinário. Artigo 1027. Serão julgados em recurso ordinário. Inciso 1. Pelo Supremo Tribunal Federal, os mandados de segurança, os habeas data e os mandados de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão. Inciso 2. Pelo Superior Tribunal de Justiça. Alínea A.
os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal e territórios, quando denegatória a decisão. A linha B, os processos em que forem partes de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional, e de outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Parágrafo 1º. Nos processos referidos no inciso 2, a linha B, contra as decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses do artigo 1015. Parágrafo 2º. Aplica-se ao recurso ordinário o disposto no artigo 1013, parágrafo 3º e 1029, parágrafo 5º. Artigo 1028. Ao recurso mencionado no artigo 1027, inciso 2, a linha B, aplicam-se quanto aos requisitos de admissibilidade e ao procedimento as disposições relativas à apelação e o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 1º. Na hipótese do artigo 1027, parágrafo 1º, aplicam-se as disposições relativas ao agravo de instrumento e regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 2º. O recurso previsto no artigo 1027, inciso 1 e 2, a linha A, deve ser interposto perante o tribunal de origem, cabendo ao seu presidente ou vice-presidente determinar a intimação do recorrido, para em 15 dias apresentar as contrarrazões. Parágrafo 3º. Findo o prazo referido no parágrafo 2º, os autos serão remetidos ao respectivo Tribunal Superior, independentemente de juízo de admissibilidade.